Bom dia. Essa é a aula de número 11 do curso de História do Pensamento Cristão do Seminário Presbiteriano de Goiânia. Eu sou o Reverendo Hélio e hoje nós vamos falar sobre Bernardo de Claraval e o misticismo. O homem mais conhecido e amplamente aclamado da sua era, canonizado em 1174 e feito doutor da Igreja em 1830. Preeminentemente um monge, Bernardo fundou o mosteiro em Claraval, mas foi ativo durante toda a sua vida numa vasta gama de empreendimentos. Ajudou a sanear o cisma papal em 1130. Foi o martelo dos hereges, inclusive Henrique de Lausana, Arnoldo de Brescia e Pedro Abelardo sofreram na sua mão. Escreveu obras volumosas, místicas, teológicas e devocionais e mantinha correspondência pessoal extensiva com imperadores, papas, monges teimosos e teólogos. É um abade francês, foi o principal reformador da ordem de Citeaux, delineou a ordem monástica dos Cavaleiros Templários. Ele ajudou a organizar o Segundo Concílio de Latrão, de 1139. Foi, como eu disse, o martelo dos hereges e foi o denunciador de Pedro Abelardo no Concílio de Sens, em 1141. Foi o grande pregador da Segunda Cruzada a pedido do Papa da época. Foi canonizado em 1174, considerado doutor da Igreja em 1830 e é o principal líder do misticismo medieval. Sua principal obra, a obra mais conhecida, são as suas homílias sobre o Cântico dos Cânticos de Salomão. Sua teologia foi profundamente apreciada por Lutero e Calvino, sendo que este último só citava Agostinho mais frequentemente do que ele. Como homem de ação e de contemplação, de experiência mística, de ortodoxia doutrinária e de perícia administrativa. Bernardo era a personificação teológica da síntese medieval para Dante. Na sua obra Paraíso, ele é o símbolo daquela contemplação mediante a qual o homem recebe a visão de Deus. É ele quem toma o lugar de Beatriz como guia nos passos finais da salvação. O misticismo de Bernardo é geralmente destituído de qualquer qualidade gnóstica ou maniqueísta dos místicos posteriores do século XIV e do século XV. Bernardo também foi pregador oficial da Segunda Cruzada e o resultado dela foi uma decepção amarga para ele. Sua devoção à Virgem Maria deu grande ímpeto àquele movimento que tinha sido relativamente insignificante no Ocidente. Ele é o autor da oração Salve Rainha, muito utilizada na liturgia da missa do catolicismo romano. Sua teologia é marcada mais pela piedade ardente e pela síntese do melhor que havia nos seus tempos do que pelo brilhantismo ou pela originalidade. Às vezes ele era impetuoso e obstinado ao mesmo tempo, mas a sua dedicação altruísta e fervorosa à vocação parece ter dado à sua obra e à sua vida uma autoridade fora do comum. Muito mais do que o brilhantismo, a originalidade, era a vida cristã, segundo o catolicismo da época, quem lhe conferia todo o peso e toda a autoridade. O senso da sua sinceridade ao tratar com a coisa religiosa. Ele, como nós vimos, era um dos reformadores de Citeaux, conhecido exatamente pela sua piedade. Aí do lado no PowerPoint tem uma frase dele: não consideres tanto o que sofres, mas o que Jesus sofreu por ti. Se você entra na internet e digita frases de Bernardo de Claraval, você encontrará uma infinidade de frases, algumas muito interessantes, todas relacionadas à piedade e também ao culto à Virgem Maria. Entre os hinos atribuídos a ele, existem vários em português, como, por exemplo,
Ó fronte ensanguentada, que inclusive está no Inário Presbiteriano, no Inário Novo Cântico, é o hino de número 264 do nosso Inário. Não me lembro de ter cantado alguma vez esse hino, mas ele está lá, se algum dia você quiser fazer uso dele, é de autoria de Bernardo de Claraval. Bernardo enfatizava a importância da lectio divina e da contemplação sobre as Escrituras na ordem de Cîteaux. Ele observou que quando ela era negligenciada, a lectio divina, o monasticismo sofria com isso. A lectio divina é a contemplação guiada pelo Espírito Santo, somada à leitura das Escrituras. Segundo Bernardo de Claraval, isso era chave para nutrir a espiritualidade cristã. Bernardo propôs um cristianismo muito mais pessoal, que tinha a vida de Cristo como modelo e com grande ênfase na Virgem Maria. Ao contrário do racionalismo utilizado para compreender o divino adotado pelo escolasticismo, Bernardo pregava uma fé mais imediata, tendo Maria como intercessora. Se você der uma recordada na aula sobre o escolasticismo, você vai perceber que havia um grupo que era crítico do escolasticismo, que eram os místicos, e Bernardo de Claraval era um dos grandes líderes do movimento místico, portanto, um dos grandes críticos do escolasticismo. A teologia e a mariologia de Bernardo continuam sendo de grande importância dentro do catolicismo. E dentro do catolicismo, como leitura obrigatória. Bernardo foi o responsável direto pela fundação de 163 mosteiros em diferentes partes da Europa, e quando morreu, o número era de 343. Ele, como pregando sobre Maria, a sua mariologia, ela tinha 3 elementos fundamentais: a virgindade perpétua de Maria, os fiéis deveriam rezar para a Virgem Maria e a percepção da Virgem Maria como mediadora, que é o que a Igreja Católica pratica hoje. Aí do lado tem mais uma frase dele: no perigo, nas angústias, nas dúvidas, pensa em Maria, invoca Maria. Frase também de Bernardo de Claraval. Então ele é um dos grandes responsáveis pela mariolatria que o catolicismo vive no nosso tempo. Só para terminar sobre Bernardo, a sua influência levou o Papa Alexandre III a lançar reformas que estabeleceram o Código de Direito Canônico, que é o código que é usado hoje na canonização dos santos e das santas do catolicismo. Bernardo foi ainda o primeiro monge cisterciense a entrar para o calendário dos santos, e a sua canonização foi bastante rápida. Ele morreu em 1153, 21 anos depois, ele já era santo dentro do catolicismo, pois foi canonizado em 1174, no dia 18 de janeiro. Pio VIII proclamou o doutor da Igreja. Vocês se lembram lá na patrística que a Igreja Católica tem os seus doutores. São 8 doutores. Um deles é Bernardo de Claraval. Isso aconteceu em 1830. Conhecido como Dr. Mellifluus, doutor da voz de mel, por sua eloquência e também pela sua piedade. Este foi Bernardo de Claraval, um líder do movimento místico dentro do catolicismo e também um dos críticos do escolasticismo e um dos 8 doutores do catolicismo contemporâneo. Bom, se ele era um dos grandes líderes do misticismo cristão, o que veio a ser então o misticismo medieval? Não é tão simples para nós definirmos o misticismo cristão.
Ele não é a mesma coisa que magia, nem clarividência, não é parapsicologia, nem tampouco ocultismo. Também não é uma preocupação com imagens sensoriais, visões ou revelações, como a gente vê, por exemplo, no pentecostalismo. A teologia mística procura descrever um conhecimento de Deus que é experimentado, direto, não abstrato, sem intermediação e amoroso. Um conhecer ou ver tão direto que possa ser chamado de união com Deus. Essa é a melhor definição que a gente pode encontrar do misticismo medieval. A teologia mística teve a sua origem na escola de Alexandria, com Clemente de Alexandria e Orígenes, com a sua busca de um significado oculto das Escrituras e na sua exposição do mistério da redenção. Daí o seu desenvolvimento passa pelos pais capadócios, os dois Gregórios, o de Nazianzo e o de Nissa, e o outro que agora está me fugindo da memória o nome dele. Também passa por Evrágio de Ponto, que viveu de 346 a 399, João Cassiano, de 360 a 455, Agostinho de Hipona e o Dionísio, o pseudo-areopagita. Aqui tem uma capa dos livros de Dionísio que são utilizados pela teologia mística. Formando, então, o legado formativo para o misticismo medieval. O termo geralmente aplicado à teologia mística até o século XIV e século XV é contemplação, que descreve a absorção no olhar amoroso para um objeto ou verdade. Então, a contemplação, como um elemento da piedade mística cristã, tem a ver com essa contemplação, com esse olhar amoroso para um objeto ou a verdade. Um olhar para as doutrinas bíblicas, para os santos católicos, um olhar para o próprio Deus, o Senhor Jesus, com amor e meditação. Somente nos séculos XII e XIII, através de Ricardo de São Vítor e Tomás de Aquino, que é o tema da nossa próxima aula, é que o misticismo recebeu um tratamento teológico descritivo. No final da Idade Média, as escolas monásticas inacianas, fundadas por Inácio de Loyola, os jesuítas, e os carmelitas, fundado por Teresa de Ávila e João da Cruz, enfatizaram a oração prática e metódica como um fator decisivo na vida cristã. No final da Idade Média, então, o grande líder do misticismo foi John Eckhart. Aqui na próxima prancha tem uma foto do John Eckhart, que vai desenvolver a chamada devotio moderna, embora se escreva devotio, por causa do latim você lê devotio moderna, ou devoção moderna, ou a nova devoção, que preconizava uma vida comum dedicada simultaneamente ao trabalho manual e o cultivo da vida interior pelo estudo e pela meditação, também pela confissão mútua de pecados e pela imitação da vida de Cristo. A devócio moderna ela vai trazer uma profunda influência sobre os pré-reformadores, e os reformadores farão bom uso dela na sua resistência e na sua crítica ao catolicismo da época da Reforma. A devócio moderna vai produzir uma obra que é muito conhecida hoje, ainda muito lida, que é a obra A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis, ou Tomás A. Kempis, como é mais conhecida. E essa é uma das múltiplas capas desse livro que você encontra aí no mercado para ler. Eu tenho esse livro, li alguns capítulos dele. É muita repetição de textos bíblicos,
com bastante detalhes da teologia católico-romana. A ideia do livro é te levar a uma vida devocional e de meditação nas Escrituras que promovam no seu dia a dia uma vida mais piedosa, mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. A devócio moderna era fortemente agostiniana no seu tom doutrinário, ainda que não enfatizasse a predestinação, por exemplo, ensinada por Agostinho. Ocorreu inicialmente com Gerhard Groth, nos Países Baixos, na região de Deventer, na Holanda, atualmente. E a sua ramificação, a Congregação dos Cânones Agostinianos de Windesheim, criando uma forte e convencional forma para a vida devota, fazendo-se conhecer os seus devotos por seus movimentos calmos e calculados, sua postura curvada e as suas roupas remendadas propositalmente. Essa foto que você vê aqui do lado é a foto de Windesheim, um dos lugares onde a devócio moderna começou e da onde ela irradiou-se por todo o continente europeu, no século XIII. Quais são as principais características da devócio moderna? Primeiro, o enfoque na devoção a Cristo. Você deve imitar a Cristo o máximo que você puder. Segundo, uma ênfase na santidade, na simplicidade e na comunidade. Terceiro, a piedade individual e a vida espiritual. Você deve cuidar da sua vida piedosa com exercícios espirituais, devocionais cotidianos. Quarta, uma chamada ao arrependimento e à reforma, a abandonar as práticas pecaminosas e viver uma vida consagrada, limpar o catolicismo dos seus vícios naquela época. Lembra que a época da devócio moderna é a época do reavivamento de Citeaux, que foi um dos reavivamentos do monasticismo. E quinto, elementos do nominalismo, do humanismo cristão e ascetismo franciscano fazem parte da composição da devócio moderna. E quinto lugar, elementos, como eu disse então, elementos do nominalismo, humanismo cristão e o ascetismo franciscano. Seus seguidores eram contrários às indulgências com ênfase nas doutrinas bíblicas e estímulo ao ministério leigo. Apesar disso, se mantinham fielmente dentro do catolicismo, não havia nenhuma crítica ao catolicismo para que só saíssem dele. O anabatismo, na época da Reforma, vai sofrer uma influência direta do movimento da devócio moderna. Ao estabelecer as bases para uma comunhão direta com Deus e a prática da confissão mútua de pecados, a devócio moderna prestou um serviço à reforma, pois colocou em xeque, ainda que não intencionalmente, o sistema sacramental do catolicismo. Ao preconizar uma vida piedosa individual e pessoal para com Deus, a devócio moderna vai trazer, ainda que não intencionalmente, uma crítica ao sistema sacramental que dizia que os sacramentos operavam ex opere operato na vida das pessoas. Você recebia suas bênçãos simplesmente por participar dos sacramentos. E vocês vão se lembrar que no catolicismo existem 7 sacramentos, e João Paulo II acrescentou o 8º, que é a ecologia, e cada sacramento está relacionado a uma parte da sua vida. O batismo com a infância, a confirmação ou primeira comunhão com o início da adolescência e a crisma com a mocidade, o casamento com a vida adulta e a unção, extrema unção com a preparação para a morte. Então, cada sacramento ele está ligado a uma época da vida da pessoa, como se
a mera participação do sacramento fosse o suficiente para que vivesse uma vida cristã. A devócio moderna, ao insistir numa dedicação pessoal, ela acaba questionando esse estilo de vida sacramental. E por último, o protestantismo, no geral, rejeitou a teologia mística por desconfiar de sua biblicidade e do extremismo a que podia levar, como o individualismo e a negação da necessidade de um mediador entre Deus e os homens, uma vez que a teologia mística buscava um contato direto com Deus, acabava por diminuir o ensino bíblico da ação mediadora do Espírito Santo e de Jesus Cristo na vida do cristão. Dessa forma, nós estamos vendo que o ambiente era preparado para o surgimento da reforma, havia um desejo de reforma e os caminhos que eram dados para esse fim não eram tão claros. A nossa próxima aula será sobre Tomás de Aquino. Nós nos encontramos lá. Até mais.